O bilionário Elon Musk considerou preocupante a condenação a 14 anos de prisão da professora aposentada Iraci Nagoshi pelo Supremo. A história da mulher de 71 anos, detida no interior do Palácio do Planalto, onde se refugiou das bombas de efeito moral durante o 8 de janeiro, foi revelada por Oeste nessa semana. Segundo a defesa de Iraci, a ex-professora não participou dos atos de vandalismo. O deputado Marcel Van Hatten também reproduziu a reportagem para comentar o caso na tribuna da Câmara. Esta senhora, esta professora, de 71 anos de idade, a cumprir pena de 14 anos, ou seja, até os 85, vai morrer na cadeia, se bobear, como já aconteceu, aliás, lamentavelmente, com Clesão. Isso é uma piada de mau gosto. Nem de mau gosto uma piada dessas pode ser chamada. O que o STF está fazendo, o que Alexandre de Moraes está protagonizando é uma covardia. Covardes esses ministros. Eu não tenho medo do que quer que queiram fazer contra mim. Eu teria medo da ira de Deus se não me pronunciasse. Porque o que estão fazendo contra esses pequeninos é uma desumanidade. E não é só contra essa professora aposentada, não. São outras pessoas que não tinham nada na mão a não ser uma bandeira do Brasil, uma Bíblia. Augusto, no seu artigo da semana passada, você escreveu sobre o morador de rua, o Geraldo da Silva, que ficou 11 meses preso, está com tornozeleira eletrônica atualmente. Temos o caso do Clesão, que morreu na Papuda. E temos o caso agora dessa professora. São 4 mortos, né? O Clesão é mais 3. Os únicos que se livraram da tornozeleira eletrônica foram alforriados pela morte. O Alexandre de Moraes só não obrigou que eles fossem enterrados com a tornozeleira. O que me incomoda mais muito, né? O que me incomoda não, me deixa indignado, é o juiz mostrar a perversidade no julgamento. Ele é muito mais que um juiz parcial, um juiz que antecipa todos os votos. A gente sabe como ele vai votar. O que me espanta é a nenhuma reação de advogados, de ministros do Supremo, contra esses traços de perversidade, de crueldade. Quer dizer, o Paulo Maluf foi para casa porque fingia estar adoentado, acabado, né? Porque ele tinha a idade da professora. Ele já fingia. Isso aí conseguia a atenção dos ministros do Supremo. O juiz, eu tenho juízes na minha família, tenho advogados, promotores. Eu não conheço ninguém que não julgue uma pessoa levando em conta essas questões pessoais, de quem se trata. Sabe, uma mulher, tá bem lembrado pelo deputado Van Hatten, ela tem 71, foi condenada a 14. Ela terá, se ela cumpre a pena e libertada, com 85. E ele não acha nada. Ele não pensa em como seria se fosse um parente dele, se fosse ele próprio. Quer dizer, a ausência completa de sentimentos, sabe, é o pior. A pessoa que não tem sentimento algum é a mais perigosa. Não tem condições de fazer sugestões e fica decidindo casos e fica decidindo destino de pessoas. Até hoje o Alexandre de Moraes não pediu desculpas ou sequer mencionou o nome do Clériston. Ele não pede desculpas, ele não se desculpa. A pessoa que acha que não erra, a pessoa que só tem certezas, para mim, sofre de uma espécie de loucura. Se eu chegasse aqui dizendo a vocês que eu tenho certeza sobre tudo, vocês desconfiariam de mim como um maluco. Esse cara é doido. O Alexandre de Moraes não tem dúvidas. Ele não pensa
Ele não ouve. Não tem ninguém na família dele para alertá-lo. Tá? Porque ele está lidando com pessoas, com gente. E ele decide assim, 17 anos, 18 anos, etc, etc. E se acontecesse com ele? Pode acontecer. Pode acontecer. O Alexandre de Moraes, repito, as pessoas dizem, mas é jovem, vai ficar até tanto tempo, até tal ano no Supremo. Tomara que ele viva bastante, ou pelo menos o tempo suficiente para saber o que o Brasil pensa do que ele está fazendo e para sofrer as consequências do que fez e faz. E, Silvio, vale lembrar que a Iracy Nagoshi, de 71 anos, ela que era professora de português, diretora de uma escola, chegou a ficar 8 meses presa, foi libertada com tornozeleira eletrônica, precisou passar por uma cirurgia delicada que quebrou o fêmur, e menos de 24 horas depois, inclusive, trazemos esses detalhes na reportagem, que até vou pedir depois para nossa produção exibir mais uma vez, você que está acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro, quiser saber detalhes sobre esse caso, nós apresentamos com exclusividade no site, em menos de 24 horas, a polícia reativou a tornozeleira eletrônica da Iracy, e aí depois, então, ela foi condenada a 14 anos de prisão pelos 5 crimes, né? Abolição do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio, dano, associação criminosa. Enfim, crime é criminoso, é o que estão fazendo com a professora. Redundantes, né? Redundantes. O drama da mulher de 71 anos condenada a 14 pelo STF, reportagem aí de Christian Costa, que está disponível no site de Oeste. Silvio. Paulo, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Christian Costa pela reportagem, a bela reportagem que você só lê aqui na Revista Oeste. É o tipo de conteúdo que tem a marca da Revista Oeste, que acompanha o drama do dia 8 de janeiro, desde o dia seguinte, com a coragem que é necessária nessa hora, apontando erros, apontando que houve, sim, crime ali contra o patrimônio público, no caso, tanto faz qual era o prédio público na Praça dos Três Poderes, mas houve sim crime de vandalismo, houve sim um tumulto passível de punição conforme o nosso Código de Processo Penal, ponto. A partir daí, todo o resto é uma narrativa de um golpe que nunca aconteceu, construída para punir e, de alguma forma, tentar extirpar da política brasileira a direita, os conservadores e os liberais. Essa senhora, condenada a 14 anos, jamais roubou 1 centavo de dinheiro público. Ela não cometeu nem crime de corrupção ativa, nem passiva, nem de lavagem de dinheiro. Ela não surrupiou os cofres da Petrobras, de nenhuma estatal, do BNDES, de nenhum banco público. Ela não tinha mais de 50 milhões de reais acomodados em malas e em caixas num apartamento cofre na Bahia. Essa senhora não tinha contato com nenhum operador do Mensalão, do Petrolão ou qualquer outro escândalo aumentativo. O crime, segundo o Supremo Tribunal Federal a condenou, foi ter ido protestar quando ela entendia que ainda era um direito constitucional o direito de livre manifestação e reunião em praça pública, com as cores da bandeira brasileira contra o triunfo da indecência que retornava a Brasília, conforme o atual vice-presidente da República, que voltou a Brasília de garupa, uma quadrilha de volta à cena do crime. A ela se misturou uma turba de estúpidos que depredaram o patrimônio público e agora o Brasil assiste a condenações absolutamente ilegais que no futuro estarão nas páginas mais tristes da nossa história. E eu me pergunto, onde é que entra a misericórdia? Onde é que entra a consciência desses magistrados togados nesta hora? E não falo só do ministro Alexandre de Moraes, que atua como um carrasco dessas pessoas. Eu pergunto onde é que estão
Onde é que está a consciência e a misericórdia dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Especialmente, falei sobre isso ontem, do presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. É debaixo dos olhos dele, da gestão dele como presidente da Suprema Corte, que tudo isso está acontecendo e será lembrado no futuro, daqui a 5, 10, 20 anos, não sei. Mas isso será lembrado como a forma mais cruel com que pessoas de bem, que não cometeram crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros, foram tratados. Nós tratamos aqui também na semana passada sobre acordos de não persecução, que o Ministério Público propôs a uma centena de pessoas. Olha, você admite que cometeu um crime e aí os artigos são os mais absurdos possíveis, beirando um golpe de Estado com um algodão doce, com um vendedor de algodão doce, sem um tanque na rua, sem um fuzileiro naval, sem nada. Com crianças, com cachorro, com camisas do Brasil, com bexiga, com balões. E aí esse acordo de não persecução penal foi aceito por uma centena de pessoas. E eu queria finalizar lembrando que as pessoas que assinaram, elas têm consciência de que elas não cometeram crime algum. Mas elas fizeram isso porque do lado de fora tinham crianças e aqueles pais e aquelas mães e aqueles avós e avós não veriam crescer. Crianças com dificuldade de fala, crianças que não dormiam mais, deficientes físicos, pessoas com deficiência que precisavam dos seus cuidadores. E elas foram obrigadas a assinar esses documentos porque quem estava do lado de fora precisava dela. O ministro Alexandre de Moraes um dia vai colocar a cabeça no travesseiro, tenho certeza absoluta, e vai pensar no que eu estou falando. O caso da Iracy chamou a atenção, inclusive, do empresário Elon Musk, né, que se manifestou na rede social X, falou em concerning, preocupante, esse caso que nós repercutimos aqui em Oeste. E eu sigo nas perguntas que o Silvio iniciou, onde está a consciência, né? O Silvio disse onde está a consciência dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Augusto perguntou onde está a OAB. Eu vou perguntar mais uma vez onde está a consciência do senhor Rodrigo Pacheco. Porque essa senhora de 71 anos, que agora vai passar 14 anos na cadeia sem ter cometido um crime, 14 anos, por vandalismo, ataque violento ao Estado de Direito, isso tudo só foi possível com a anuência do senhor Rodrigo Pacheco, que fingiu e finge até hoje que a Constituição não existe. Não existe. Eu vou repetir esse nome, Rodrigo Pacheco, principalmente porque ele representa o meu estado, Minas Gerais. E que Minas Gerais jamais se esqueça da covardia histórica de Rodrigo Pacheco, de não proteger a Constituição, de não proteger os direitos humanos. E o ministro dos Direitos Humanos, esse governo que fala tanto em direitos humanos para cá, mulheres para lá, onde estão as feministas? Onde vocês estão? Onde estão a consciência de vocês? A primeira-dama. A primeira-dama, uma senhora de 71 anos, que se escondeu exatamente da balbúrdia, da confusão. Eu faço das palavras do deputado Marcel Van Hatten as minhas palavras, que num tweet disse: pessoas humildes como uma professora aposentada de 71 anos. Enquanto isso, criminosos perigosos são postos em liberdade e o maior bandido da história da política brasileira, condenado em 3 instâncias, foi posto em liberdade para concorrer e assumir a cadeira de presidente do Brasil. Covardes, desumanos, que parem de descumprir a lei. Senhor Rodrigo Pacheco. Piotr, para fechar a rodada? Não, eu só vou me juntar a todos aqui. Eu queria saber onde estão ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que conhecem a lei, que zelam pelo Supremo, que zelam pela imagem do Supremo que um dia representaram. O que eles têm a dizer sobre isso? Porque nós estamos falando de completa ausência de razoabilidade e proporcionalidade, que é algo que defendem todos os juristas na aplicação da lei,
na decisão de um juiz. Aliás, onde estão todos esses juristas de renome, à exceção de alguns que já se manifestaram, mas cadê todos eles para defender a razoabilidade e a proporcionalidade na aplicação da lei? Onde estão, por exemplo, Ana já fez menção aos senadores da República e, sobretudo, Rodrigo Pacheco, mas e as outras redações de jornalismo, a ABI? Nós estamos falando aqui de um crime humanitário, é um crime contra a humanidade. Penas injustas são crime contra a humanidade. Isso já está tipificado na história do mundo. Mas vamos lá, eu quero mandar um recado especial para as escolas de direito. Em nome de todas elas, eu queria conversar com os líderes da Escola de São Francisco, aqui do Lago de São Francisco, nas Arcadas, na Escola de São Francisco, da Escola de Direito da Universidade de São Paulo, onde lá, em 2022, houve um movimento gigantesco com a pretensão de igualar aquele movimento ao movimento lá dos anos 70. Mas, enfim, não vou nem fazer mais menção àquele movimento, àquela carta, mas suponho que todos eles ali, até conhecedores do direito, conhecem a razoabilidade e a proporcionalidade que eles defendem com tanto empenho. Cadê essa gente toda? Eu estou só usando o que eles dizem, e disseram, obviamente, em outros casos, e do que eles estão se omitindo em dizer agora. Vamos falar do tal do prerrogativas também. Essa gente faz direito o quê? Casuístico? Aplicam a lei de forma casuística? Porque não é isso que se ensina numa escola de direito. Até eu que só fiz um curso como jornalista para entender um pouco mais o direito e poder tratar do assunto como jornalista, eu não sou advogado, não fiz curso de direito formal, eu só sou, obviamente, um jornalista preocupado e estudei o tema para poder falar sobre o assunto. Até eu sei que não se ensina esse tipo de coisa nas escolas de direito. Ensina-se sim a razoabilidade, a proporcionalidade, a aplicação da lei. Mas tudo começou errado nesse caso, isso começou no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aquele, digamos, arbítrio ou erro de um juiz natural da causa, você tem sempre a chance de recorrer à segunda instância. Não existe instância para se recorrer. Ou seja, este erro é simplesmente o definitivo, sem que houvesse o mínimo de possibilidade de fazer o que se faz numa situação como essa. Recorre-se à consciência, ao entendimento de outros juízes. Neste caso, não se pode fazer. Essa gente vai continuar toda se omitindo do que está acontecendo no país. E como já fez menção aqui o Silvio, ninguém está dizendo para inocentar todo mundo. Aliás, nem o projeto de anistia que está no Congresso, o projeto de anistia é tão correto, é tão honesto intelectualmente, que ele tirou da anistia crimes contra o patrimônio. Agora, para ter esse crime contra o patrimônio, eu preciso de um negócio chamado individualização de conduta. Quais são as imagens e provas cabais de que essa senhora participou de cada um dos passos que, por exemplo, esses passos todos geraram a depredação do patrimônio público? Está tudo muito claro, são provas irrefutáveis, porque no direito que eu aprendi num curso apenas para jornalistas, as provas precisam ser irrefutáveis. Porque senão é perseguição, e perseguição é crime. Crime contra a humanidade. E usar a mão pesada do Estado, como sempre fez questão de dizer, eu vou lembrar aqui do filósofo Roberto Romano, nada é mais pesado do que a mão do Estado contra um cidadão. É o que a gente está vendo acontecer via julgamento do Supremo Tribunal Federal contra pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, não deveriam estar sendo julgados lá. Esta é a razão. Onde vão se manifestar essas pessoas, ou quando vão se manifestar todas essas que citaram aí, o Augusto, a Ana e também o Silvio. E me junto a eles aqui. Eles vão ficar silentes, omissos, porque isso é omissão. E omissão é crime na história, todo mundo sabe desse caso. Na história, quem se omite é um criminoso. Augusto. Perfeito. Está perfeito. Estou de pleno acordo com o Piotti e digo mais. Eu já disse aqui e repito que eu tenho vergonha dos chamados grandes jornalistas da minha geração que sempre se insurgiam contra casos parecidos desde que não houvesse risco, percebo agora. Para eles. São covardes. São covardes. O pessoal da minha geração, o pessoal que conviveu comigo, com o Zé Roberto Guzzo e tal, esse pessoal não escreve por covardia. Eles escreveriam se fossem outras as circunstâncias. Eles têm medo.
tem medo. O Alexandre de Moraes, como diz o Guzzo, ele avança cada vez com mais arbitrariedade e tal, e esse pessoal tem medo e por isso não escreve. O que eu acho absurdo, Ana, é que eles não escrevem sobre o caso. Os jornalistas da minha geração não falam sobre o que está acontecendo no Supremo. Eles não mencionam o nome do Alexandre de Moraes. Esta mulher, o que está acontecendo, se fosse em outros tempos, em que eles se sentissem garantidos, eles escreveriam. Agora, uma mulher é julgada, como lembrou o Piotr, em última instância, por nada e condenada, aos 71 anos, condenada a 14. E não é assunto para ninguém. Para os colunistas ali da Folha, do Estadão, da Veja, falem, então, que são a favor da prisão. Mas se manifestem, escrevam o nome Alexandre de Moraes. Isso não foi proibido. Julga corretamente. Pronto, deem razão. Eles seriam, eu os consideraria menos covardes se eles defendessem o Alexandre de Moraes. Eles não tocam no assunto. Não existiu, ninguém morreu, não há uma professora de português aposentada presa desta maneira, não há nada. Está tudo normal. Está tudo normal. O problema é o Bolsonaro. O Bolsonaro, o que ele fez durante a pandemia, etc. e tal. O Lula e a dengue não são assuntos para eles. Então, eu só queria registrar isso aí. Eu me envergonho da covardia que eu não suspeitei nunca, também fui ingênuo, que fosse tamanha desses figurões aí da minha geração, ou ex-figurões. É tão simples, nós estamos a Revista Oeste cumprindo o nosso dever de contar a verdade, porque não é só o exercício da liberdade de expressão que a gente defende o direito do brasileiro à informação correta. E esses jornalistas estão fugindo a esse dever porque são pusilânimes. Não, o Drummond dizia que não tem nenhum, não existem os sinônimos. Uma palavra é pior que a outra. O pusilânime é pior que o covarde, é o covarde mais covarde. É por isso que eu quero usar essa palavra. E outras vozes, como a do Marcel Van Hatten, precisam ser levantadas no Congresso. Marcel e no Senado, como lembra sempre a Ana, que esse Rodrigo Pacheco, os caras não cruzam com ele. Falem pelo menos ali pessoalmente, se não tem coragem de falar em público. Ninguém está falando.